Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Cury Construtora. Estão presentes hoje conosco os senhores Fábio Cury, diretor-presidente, senhor João Carlos Mazzuco, diretor financeiro, e senhor Ronaldo Cury, diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Cury, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado por acompanharem a teleconferência de resultados da Cury do primeiro trimestre de 2022. Representando a Cury, hoje temos, além de mim, o Ronaldo Cury, que é nosso diretor de Relações com Investidores, e o João Mazzuco, nosso CFO. Apresentaremos ao longo da conferência os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury neste primeiro trimestre de 2022 e, ao final, abriremos para perguntas e respostas. Após apresentarmos forte desempenho em 2021, iniciamos 2022 com a motivação renovada e pronto para continuarmos realizando o sonho da moradia dos nossos clientes, ao mesmo tempo em que criamos valor para nossos stakeholders. Em maio de 2022, vamos comemorar 59 anos de nossa atuação. Com essa vasta experiência, passamos pelos mais diferentes cenários econômicos, inclusive crises e desafios. Isso nos capacita para buscar soluções simples, mas efetivas, para controle de gastos. Os desafios permanecem esse ano, principalmente representados pela pressão nos custos. Temos adotado medidas de mitigação como maior conservadorismo nas viabilidades para novos lançamentos, antecipação de compras de materiais, a busca por mais eficiência nos canteiros de obras, mas a principal delas tem sido o reajuste nos preços das unidades. Essas ações têm contribuído para minimizar esse impacto, resultando na manutenção das margens dos empreendimentos. Nossa demanda continuou resiliente e registramos um trimestre muito forte de vendas, superando mais uma vez nosso recorde histórico. Esse processo tem início na nossa seletividade na aquisição dos terrenos. Contamos com um banco muito qualitativo, além da característica diferenciada de nossos projetos, estrategicamente localizados nas áreas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Um exemplo de como essa seletividade dos terrenos se traduz em ótimas oportunidades é um lançamento que teremos no segundo trimestre, o Residencial Vargas 1140. Pela primeira vez em 77 anos haverá um novo empreendimento residencial na icônica Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O projeto faz parte do programa Reviver Centro, da Prefeitura da cidade, que pretende ressignificar a região.
serão 360 unidades com lazer completo e preço médio das unidades de R$360 mil. Mesmo atuando nas faixas mais altas e até fora do programa Casa Verde Amarela, seguimos utilizando o crédito associativo, que permite o repasse na planta, fundamental para a geração de caixa. Nossos clientes continuam com acesso a taxas de juros que permanecem atrativas no programa Verde e Amarelo e no SBPE. Com isso, nossos lançamentos permanecem sendo sucesso de vendas e contribuindo para uma VSO, venda sobre oferta, alta. Agora passo a palavra ao Ronaldo, que trará os detalhes dos resultados operacionais e financeiros. Bom dia a todos. Passando ao slide 6, irei explorar os destaques de nosso desempenho operacional e financeiro no primeiro trimestre de 2022. Registramos um total de lançamentos de 781,2 milhões, vendas líquidas de 753,4 milhões, uma VSO líquida de 41,4%, geração de caixa no valor de 17,6 milhões, receita líquida de 447,4 milhões, margem bruta de 37,1%, lucro líquido de 63,3 milhões e margem líquida de 14,2%. Slide 7. Nesse trimestre, lançamos 5 empreendimentos, sendo 3 localizados em São Paulo e 2 localizados no Rio de Janeiro, sendo eles Cury Jardim, na cidade de Santo André, com 100% das unidades vendidas. Rio Energy, no centro do Rio de Janeiro, outro importante empreendimento na região do Porto Maravilha, que já atingiu mais de 90% das vendas. Vila Palermo, localizado na Moca, zona leste da cidade de São Paulo, com todas as suas unidades vendidas, demonstrando o sucesso de mais uma fase desse grande empreendimento. Mai Miguel Yunes, lançado no final do trimestre, localizado na zona sul de São Paulo, com mais da metade das 720 unidades já vendidas. E o Único Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, também lançado no final do trimestre e que já está com mais de 30% das suas 499 unidades vendidas. Passo agora ao slide 8, para explorarmos o desempenho de velocidade de vendas no trimestre. A demanda no trimestre continuou forte, mesmo com reajuste dos preços das unidades. Oferecemos produtos de qualidade em áreas centrais, com taxas atrativas na modalidade do crédito associativo. Essa estratégia continua sendo fundamental para manter nossa performance operacional e financeira. A nossa VSO, no acumulado dos últimos 12 meses, foi de 71,9% e no primeiro trimestre de 2022, a VSO foi de 41,4%, um aumento de 3,4 pontos percentuais na comparação com o quarto trimestre de 2021. A Cury encerrou o primeiro trimestre com estoque de 1,1 bilhão em VGV, sendo 98% representado por unidades lançadas em obra, não iniciadas ou unidades em construção e apenas 2% de unidades concluídas. Passando para o slide 9, daremos maiores detalhes sobre o preço de vendas de nossas unidades. Continuamos atuando nas faixas mais altas e até fora do programa Casa Verde Amarela. Isso pode ser observado no gráfico à esquerda, onde abrimos a participação por faixa de preço. No primeiro trimestre de 2022, tivemos 16% de nossas vendas com preços das unidades até R$ 180 mil, comparado com 19% no quarto trimestre de 2021 e 32% no primeiro trimestre de 2021. A participação nas vendas na faixa de preço das unidades entre 180 e 264 mil foi de 53% no primeiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2021 tivemos 46% e 53% no primeiro trimestre de 2021. Na faixa de preço acima de 264 mil, tivemos 31% das unidades no primeiro trimestre de 2022, comparado com 35% no quarto trimestre de 2021 e 15% no primeiro trimestre de 2021. Nos gráficos à direita, mostramos o avanço dos preços médios por unidades
vendidas em cada trimestre. No primeiro trimestre, o preço médio foi de 230,2 mil, um aumento de 0,8 em relação ao quarto trimestre de 2021 e de 12,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. A atuação nas faixas mais altas do programa tem se mostrado como uma das principais medidas para a manutenção das nossas margens. Seguindo para o slide 10, apresentamos o Land Bank da Cury. No primeiro trimestre de 2022, fechamos com um total de 9,9 bilhões em VGV potencial, o que corresponde a um total acima de 44 mil unidades, um aumento de 1,6% comparado ao trimestre anterior, devido aos lançamentos ocorridos no primeiro trimestre, aquisições e distratos do período. Ainda no slide 10, trago a geração de caixa operacional atingindo 17,6 milhões no trimestre, uma redução de 81% em relação ao quarto trimestre de 2021 e um aumento de 111,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia a todos. Seguindo com o slide 12, nossa receita líquida atingiu 447,4 milhões no primeiro trimestre, o que representa um crescimento de 31,9% em relação ao mesmo período de 2021. Nosso lucro bruto no primeiro trimestre foi de 165,9 milhões, crescendo 38% em relação ao mesmo TRI em 2021. Seguimos com a mesma estratégia de aumento do preço de nossas unidades para a manutenção de nossa margem bruta, que atingiu 37,1% no primeiro TRI. Reconhecemos que ainda temos pela frente um cenário inflacionário desafiador e, portanto, temos que refletir qualquer variação de tendência de custos em nossos orçamentos, de forma que nossos resultados sejam reais reflexos de nossa operação. Da mesma forma, nossa margem REF também vem se beneficiando da mesma estratégia de aumento do preço médio de nossos produtos. Encerramos o primeiro trimestre de 2022 com uma margem REF de 39,7%, um pouco superior ao valor reportado no final de 2021. No slide 13, destacamos o lucro líquido, que na parte que cabe à controladora atingiu 61,9 milhões neste primeiro trimestre de 2022, o que representa um aumento de 23,8% em relação ao lucro de 50 milhões no primeiro TRI de 2021. Tivemos uma redução nas margens líquidas da parte Cury, que passaram de 14,7% no primeiro TRI em 2021 para 13,9% no primeiro TRI de 2022. Tradicionalmente, o primeiro trimestre é um período de redução no ritmo de evolução de obra, como todos sabem, o setor tem uma sazonalidade, devido a fatores como concentração de férias, período de chuvas, dias reduzidos em fevereiro, e ainda tivemos o feriado de carnaval também em fevereiro. Isso se traduz em uma redução de apropriação de receita em relação ao trimestre anterior. No slide 14, destacamos o perfil de nossa dívida bruta. Fechamos o período com uma dívida bruta total de 390,9 milhões, praticamente a mesma posição de 31 de dezembro de 2021. Não fizemos nenhuma movimentação em nossa dívida corporativa no trimestre. Nossa alavancagem financeira tem se mostrado bastante consistente ao longo dos últimos trimestres. Fechamos o primeiro TRI com caixa líquido de 212 milhões, representando menos 27% do patrimônio líquido. Em 2022, temos um montante de apenas 37 milhões de amortização de dívida corporativa, cujo período total de vencimento se estende pelos próximos 4 anos. No slide 15, destacamos nosso retorno sobre o patrimônio líquido. Como já mencionado, continuamos gerando caixa TRI após TRI, sem exceção, ou seja, nosso crescimento não alterou os princípios de nossa estratégia, que nos possibilitam conduzir uma operação com baixo emprego de capital próprio e efetivamente gerar retorno para os acionistas. Não só mantendo um ROI elevado de 52,5%, mas também distribuindo lucros. Em Assembleia de Acionistas realizada em abril, foi aprovado o pagamento de mais 150 milhões em dividendos, complementando o valor de 50 milhões
pagos em caráter de antecipação em dezembro passado. Com isso, devolvo a palavra ao Fábio. Obrigado, João. Obrigado, Ronaldo. Os resultados até aqui nos motivam a seguir trabalhando duro, buscando inovação, eficiência e oportunidades para continuarmos oferecendo produtos diferenciados, acessíveis e rentáveis para a companhia. Continuaremos monitorando os fatores macro e microeconômicos que desafiam o setor, especialmente na segunda metade do ano, certos de que reunimos as pessoas e as estratégias corretas para seguirmos entregando valor para toda a sociedade por meio de resultados sustentáveis. Muito obrigado a todos pela participação e pelo interesse na Cury. Para qualquer demanda que necessite, o time de RI da Cury está à inteira disposição dos investidores e do mercado como um todo. Bem, com isso encerramos nossa apresentação e gostaria de solicitar à operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas. Um bom dia a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Igor Alteiro, da XP Investimentos. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela apresentação e parabéns pelo resultado. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com relação ao lançamento, né? Se vocês puderem abrir o que vocês estão tateando de lançamento para o segundo trimestre e a evolução dos lançamentos aí, como vocês esperam no decorrer do ano, né? Se desaceleraram bem no primeiro tri, se é continuar nesse ritmo no segundo tri e depois desacelerar um pouco, né? Como é que vocês estão vendo essa dinâmica? E a segunda pergunta é com relação à affordability, né? Principalmente ali da faixa 3 e da faixa 4. Eu queria entender assim, na visão de vocês, onde que vocês acham que dá para continuar repassando mais preço aqui, né? Onde que tem espaço para subir mais preço aqui, né? No faixa 3, faixa 4, e se de alguma maneira vocês estão vendo aí o Procotista ajudando vocês aí no repasse. Acho que essas são as perguntas. Obrigado. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, Igor, obrigado pela pergunta. Fábio Cury está falando. Bom, primeiro sobre lançamentos. Esse próximo tri, segundo tri que já se iniciou, é o tri que a gente deve ter o nosso maior número de lançamentos. Nossa expectativa é de ser melhor que o primeiro. Nós também com a expectativa de lançar perto de 1 bilhão, até um pouco mais de 1 bilhão de reais, porque a gente acha que o terceiro tri a gente deve se resguardar um pouco por conta das eleições. Então, nós estamos acelerando bastante nesse segundo tri. Começamos já o mês de abril e maio com bastante lançamento, e junho também a expectativa é de termos um mês muito forte de lançamento, por conta da demanda que continua muito boa. Então, fomos bem fortes no primeiro tri, continuaremos mais forte ainda no segundo tri, para nos resguardar e aguardar o terceiro tri por conta das eleições. Essa é a nossa estratégia para o ano por conta de lançamentos. Na segunda pergunta sobre affordability, sim, faixa 3 e faixa 4 é onde a gente vê a maior capacidade de preço, da gente mais até no faixa 4, né, a famosa faixa 4, acima do programa, mas foi aí que a Cury se direcionou nos seus produtos, justamente por conta de poder repassar um pouco de preço onde a gente tem conseguido. Faixa 2 hoje é uma parcela muito menor dos nossos produtos, nós estamos quase que totalmente dentro do faixa 3 e faixa 4, é onde a gente consegue repassar preço. E sobre qual a última coisa? Procotista ainda não saiu essa nova categoria de financiamento, né? O Ronaldo está aqui, pode até esclarecer um pouco melhor. Boa tarde a todos. O Procotista ele ainda não representa muito na nossa venda, mas a expectativa é que ele possa vir a representar sim em breve, tá? Obrigado.
Tá ótimo, Fábio. Obrigado, Ronaldo. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, do BTG Pactual. Boa tarde, Fábio, Ronaldo, João. Duas perguntas aqui do nosso lado, tá? A primeira é sobre preços e VSO, que a gente tem visto aí preços de lançamentos e vendas continuam subindo bastante, né? Enquanto a VSO continua no patamar muito forte também. Isso é um pouco na contramão, né, do que a gente tem visto aí no mercado, então eu queria entender do lado de vocês, né? Vocês acham que tem sido um diferencial mais claro aí do lado de vocês versus os seus peers para conseguirem esses resultados, tá? E aí a minha segunda pergunta é mais sobre a carteira da Cury, mais especificamente sobre o Pro-Soluto, né, que tem crescido um ritmo um pouquinho acima aí das vendas. Eu queria entender como vocês estão pensando o uso do Pro-Soluto, se a estratégia de antes mudou versus agora, e se vocês puderem comentar também como está a inadimplência dessa carteira, também seria legal. Obrigado, é isso. Boa tarde, Alves. Obrigado pelas perguntas. Bom, sobre o VSO, acho que a principal razão da gente manter o VSO alta são a localização dos nossos terrenos, né? Nós estamos nas regiões bem centrais de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o primeiro TRI foi muito bom, foi muito forte o VSO. Acho que, você falou bem, a gente continua aumentando os preços. Para o segundo TRI, talvez ache uma pequena queda nessa VSO, mas continuamos tendo uma velocidade boa de vendas. Talvez não igual ao primeiro TRI, mas ainda com uma VSO alta. Sobre a carteira, eu vou deixar até o João responder, que está mais sobre a tutela dele, essa parte. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos. Te dar um panorama da carteira, Elvis, vamos lembrar, a gente teve um 2021, onde as vendas quase que dobraram em 2020. Então, quando eu olho o crescimento da carteira nesses últimos 12 meses, ele foi um crescimento de 57%. Então, muito por conta dessas vendas e do crescimento de lançamentos também em 2021. Então, isso até faz com que a parcela de Pro-Soluto, aí especificamente, de imóveis em construção, tenha aumentado. A gente sempre falou que o nosso Pro-Soluto de imóveis prontos é pequeno, aí talvez comparado com os nossos peers, e ele se tornou menor ainda. Ele caiu de 36% para 28% em relação ao primeiro TRI de 21. Então, reforça um pouco isso que eu estou falando, que é uma carteira que cresceu muito forte o ano passado, é uma carteira que podemos chamar de uma carteira nova, recente. Nossa política de Pro-Soluto não mudou, ela continua a mesma, então procuramos não carregar ou carregar o mínimo possível de Pro-Soluto no pós-chaves. E falando de inadimplência, também a gente tem insistindo que, até por conta de estar operando mais na faixa 3, faixa 4, a representatividade aí das vendas fora do programa tem aumentado, isso traz um cliente um pouco mais saudável para a gente. Então, a inadimplência, quando eu meço aí por vários indicadores, continua nos níveis aí que a gente vem observando já há bastante tempo. Então, quando eu olho o recebimento que eu tenho mensal, aí, trimestral, em relação ao volume da minha carteira, continua praticamente nos mesmos níveis aí, percentuais. O recebimento da minha inadimplência também continua nos níveis percentuais. Então, a gente está aí bastante tranquilo em relação à questão da carteira. É óbvio que a gente também quer ser aí precisa ser bastante assertivo na cobrança para que esse cliente inadimplente que está agora no Pro-Soluto, principalmente de imóveis em construção, eu recupere ele antes desses imóveis estarem prontos, né? Então, a nossa cobrança tem que ser
bastante assertiva para eu evitar carregar ao máximo aí uma inadimplência para imóveis concluídos. Excelente, Espero ter Fábio. respondido. Muito obrigado. Respondido sim. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Fanny Orengue, do Santander. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo. Pessoal, tenho duas perguntas. Primeiro, com relação a perfil do cliente. Assim, vocês sentem que o perfil do cliente hoje é um perfil de uma renda mais elevada do que vocês buscavam anteriormente? Se sim, vocês poderiam abrir para a gente mais ou menos quem é esse perfil de cliente que compra a faixa 4 hoje? E segunda pergunta que eu tenho é com relação ao programa, né? Eu ouvi dizer, assim, por parte de algumas outras empresas que se maio não fosse um mês bom, talvez o governo pudesse rever essa questão da curva de subsídios de novo, né? Uma curva temporária de subsídios. Queria ouvir um pouco a visão de vocês com relação a isso, se vocês acham que deve acontecer essa revisão, e se acontecer, se vocês esperam que possa voltar a fazer sentido aumentar a participação de vocês em faixa 2 de novo. É isso. Obrigada, pessoal. Boa tarde, Fanny. Obrigado pelas perguntas. Bom, perfil do cliente, você tem toda a razão. A renda realmente, para pegar o mesmo cliente, para poder comprar o mesmo imóvel, o cliente tem que ter uma renda maior. A gente está vendo isso já há algum tempo. Então, hoje, para comprar o mesmo imóvel de R$210 mil, nós estamos tendo que pegar um cliente com mais renda. Nós estamos vendo isso constantemente nos stands de vendas. Então, hoje o cliente nosso, quando a gente trabalhava antes com um cliente de R$4 mil de renda, o mesmo produto hoje nós estamos tendo que pegar um cliente de R$6 mil de renda, muito por conta do financiamento da Caixa Econômica, para poder passar dentro do crivo da Caixa Econômica. Então, hoje, faixa 3, isso já mais dentro do faixa 2, do faixa 3, faixa 4, hoje nossos clientes estão, na média, já indo para R$7, R$8 mil de renda. Se passa do programa, isso faixa 3, indo para um faixa 4, já estamos trabalhando com clientes acima de R$10 mil até R$11 mil de renda familiar. Realmente o que aconteceu foi um downgrade nessas famílias de renda tendo que comprar apartamentos menores com renda maior. Então foi isso que a gente está visualizando nos nossos plantões. Acho que por conta dos nossos locais serem tão bem localizados, é que a gente está conseguindo manter, como eu disse na outra pergunta, a nossa VSO. Mas cada vez mais a gente vê clientes extremamente com grande potencial de renda ou com cargos até elevados em algumas companhias, comprando imóveis menores do que antigamente eles compravam. Acho que foi essa a pergunta, acho que é por aí que está acontecendo no mercado. Sobre a pergunta do programa, vou deixar o Ronaldo, que está na linha de frente, aí responder essa pergunta, Fanny. Sim, Fanny. Tá bom, obrigada. O governo está, sim, de fato, estudando uma chamada curva 3, que pode ser anunciada aí para o segundo semestre. O racional por detrás disso é que a gente já viu que nos 4 primeiros meses do ano o FGTS teve o seu pior desempenho, né, o pior número de contratações, então está indicando sobra de orçamento de novo esse ano, e o setor provocou e o governo reagiu positivamente. Isso está em estudo, mas tem grande chance de ir para frente, sim, a chamada curva 3. Né? Além disso também, a gente está pedindo aí sim uma turbinada nesse recurso do pró-cotista, para que seja reduzida a taxa do pró-cotista, também, que é um recurso que está lá disponível e que ainda não foi utilizado. Tá? Isso ajudaria muito a Curia. Né? Tá ótimo. Super claro, Ronaldo. Agora, posso só fazer um follow-up? Assim, o que seria essa turbinada no recurso do pró-cotista? Assim, só para... Tá. O recurso do pró-cotista hoje tem lá empenhado para o ano R$1,5 bilhão, né? E esse R$1,5 bilhão não foi consumido até agora. Tá?
Então, se a gente conseguir uma redução na taxa do pró-cotista, vai fazer com que não sobre esse orçamento também, né, que esse dinheiro seja utilizado. Uma redução aí de 50 bips, tá, Fanny? É o que está sendo pleiteado, não sabemos se isso vai para frente, se isso será aprovado, mas é o que está sendo pleiteado. Tá ótimo. E hoje só me lembra quanto está mesmo a taxa do pró-cotista? Está em 8,30. 8,30, tá bom. Maravilha. Aí ficaria mais competitiva que de SPPE, né? São imóveis que vão até R$500 mil, né? Então, para nós aí da CURI, ajudaria bastante. Seria um hedge aí para um eventual aumento do SPPE, que não está no radar deles, mas seria um hedge, né? Sim, tá ótimo, então. Muito obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem da internet do Sr. Carlos Herrera, da Condor Insider. Com o novo patamar de preço, vocês estão vendo uma redução na velocidade de vendas? Estão vendo alguma redução na demanda pelo aumento da inflação e menor renda disponível pelas famílias? Eu acho que eu já falei isso na pergunta anterior, mas sim, quer dizer, com o aumento de inflação, com o aumento dos preços que a gente tem feito, até agora não houve diminuição nas vendas. No primeiro TRI, como a gente já demonstrou, a gente aumentou os preços no último ano mais de 20% entre 2021 para 2022, e nossa VSO continuou, até houve um incremento. Acho que continuamos aumentando agora para o segundo TRI os preços. Talvez a percepção ainda não terminou o TRI, a percepção é que talvez seja uma pequena queda na VSO, mas nada significativo. Então, acredito que possa ter uma pequena queda, mas nada significativo. Muito por conta, acho que, dos nossos produtos e localização. Então, e a demanda, acho que respondendo na parte da pergunta, a demanda continua muito forte, e também, como eu já acho que disse anteriormente, a demanda mudou um pouco, quer dizer, o que está vindo são pessoas com uma renda maior para comprar um produto inferior, muito por conta desse problema inflacionário. Mas é isso que está acontecendo nesse momento nos nossos produtos. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Blasquez, da Prumo Capital. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Podem discorrer sobre as maiores despesas comerciais e PDD em proporção da receita, por favor? Vocês lançaram um empreendimento que no fim do TRI só estava 30% vendido até então. Isso impactou? Mais despesamento versus não receitamento proporcional? E quanto a PDD/despesa judicial maior, foi algum one-off? Vitor, obrigado pela pergunta. Em relação às despesas comerciais, eu acho que eu posso dizer ela que está bastante em linha com o TRI anterior, né? Até houve uma leve queda nas despesas comerciais, né? Ela tem, obviamente, um crescimento muito grande quando a gente compara ano a ano, por conta aí do crescimento de vendas e crescimento de lançamentos. Então, por exemplo, o primeiro TRI, que é um TRI, como a gente já deixou destacado aí na nossa apresentação, é um TRI por questão de sazonalidade, ele acaba tendo uma menor evolução de obra, então eu acabo tendo uma despesa menor de comissão de vendas, porque comissão acompanha a apropriação de receita, que acompanha aí o POC, evolução de obra. Então, por isso que em relação ao quarto TRI houve uma pequena queda. Mas quando a gente olha, inclusive, as despesas comerciais como percentual da nossa receita líquida, uma métrica que a gente apresenta aí em todo o nosso relatório, ela continua aí bastante estável, né? Assim, sem nada muito a destacar. Em relação ao provisionamento, acho que eu falei um pouco da carteira aqui. O que a gente está fazendo aqui em provisão de PDD aqui na verdade, vamos fazer
vou me permitir aqui usar uma expressão inglesa, playing catch-up com o crescimento da carteira mesmo, o resultado do crescimento das nossas vendas. Então, por isso que a gente teve aí, de fato, um aumento da nossa PDD nesse primeiro trimestre. Né? Mas não é função de uma deterioração da carteira, como eu acho que eu procurei deixar claro na pergunta anterior que foi feita. Provisões judiciais, também o que a gente teve aqui? Se você olhar o balanço, o nível de provisionamento, ele continua praticamente estável em relação aos trimestres anteriores, até caiu um pouco em relação ao primeiro trimestre de 2021. O que a gente teve aqui nesse primeiro TRI foi uma política aí de fazer um pouco mais de acordos, por conta, é claro, do histórico que a gente tem de processos judiciais. A gente sabe que quanto mais cedo eu fizer um acordo, eu me beneficio mais. O custo daquele processo ali, ele sai um pouco mais barato para a gente. Uma coisa é fazer um acordo logo no começo, outra coisa é fazer um acordo numa situação em juízo ou aí próximo à sentença. Então, a gente teve nesse primeiro TRI um volume maior de acordos, mas olhando para frente, nossos processos judiciais estão bastante contidos, como você nota pelo próprio nível de provisionamento que a gente tem no balanço. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Rafael Heder, do Safra. Boa tarde, pessoal. Poderiam dar mais detalhes sobre o financiamento direto? Qual a taxa utilizada e qual o tamanho ideal que vocês enxergam para a carteira? Poderiam detalhar também qual o perfil de cliente que está utilizando e quão confortável vocês estão com o nível de inadimplência? Obrigada. Olá, Rafael, bom dia também, obrigado pela pergunta. Nosso financiamento direto, tipicamente é para aquele cliente que ele não quer, não é que ele, isso eu preciso deixar claro logo de começo, não é o cliente que não tem acesso a um financiamento bancário, tá? É aquele cliente que tem um nível maior de poupança e que ele quer, ele prefere pagar num curto período de tempo do que carregar aí um financiamento por 30 anos aí a perder de vista. Então, nossa política ela é uma política onde 60% será pago ao longo da construção. Então, a gente tem um ato forte e ele vai receber as chaves com um saldo apenas de 40%. A gente tem aqui clientes que pagam à vista, a gente tem clientes aí que quitam todo o imóvel ao longo da construção e aqueles que carregam aí para o final da obra, né? A gente pratica a mesma política que vem praticando, indexação ao IGPM mais 12% ao ano de juros. Né? Então, o cliente ele procura antecipar na medida do possível. A gente tem uma política até de incentivar a antecipação para evitar a inadimplência futura, mas é uma carteira saudável porque é um cliente que só vai receber as chaves quando eu tiver o registro de alienação fiduciária. Então, a gente está muito confortável em relação a essa venda direta. O quanto que é o volume, aí, a proporção adequada, a gente acha que está trabalhando já numa proporção adequada. Eu não quero, não temos interesse em aumentar muito esse volume da venda direta. Por um lado, por quê? Porque eu fico mais sujeito a distratos ao longo da obra, porque eu perco o benefício
do repasse na planta, o benefício do crédito associativo, que é o que a gente pratica. E por outro lado, eu acabo tendo também um perfil de recebimento um pouco mais atrasado, nada mais sério, até mesmo que eu receba um pouco mais atrasado, mas é um dinheiro que está bem aplicado, está me rendendo muito bem, porque é um dinheiro, como eu falei, que me paga uma remuneração alta e com a garantia do imóvel. Mas dentro da nossa política aí que a gente sempre enfatiza de trabalhar e se beneficiar muito bem do crédito associativo, é o principal motor aí da nossa geração de caixa, da nossa distribuição de lucro, de baixo emprego de capital. Então a gente acha que o nível hoje de venda direta aí tá bastante adequado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vinícius Albuquerque. Boa tarde e obrigado pelo call. A companhia possui uma estratégia para alcançar melhores resultados de suas vendas diretas? Qual o principal efeito desta venda para a companhia? Vinícius, eu acredito que eu já tenha respondido essa pergunta aí, ao Rafael. Mas como eu falei, a gente entende que está no nível adequado de venda diretas, e o efeito que eu já falei também, questão de atrasar um pouco talvez o recebimento versus o crédito associativo, mas eu entendo que a resposta já foi dada. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Fábio para as últimas considerações. Por favor, Sr. Fábio, prossiga com as suas considerações. Agradeço a todos a participação do call e aguardo todos no nosso próximo evento para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Tenham todos uma boa tarde. A teleconferência da Cury Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.